Rapaziada, vocês estão parados, como é que vocês ficamos aqui? Porque ser otaku antigamente era pedir pra sofrer. Nosso querido Serlink. Bom, eu achei interessante esse vídeo. Também o Serlink, tá ligado? Eu acho o canal dele muito interessante. O link do vídeo dele tá aqui na descrição. Então bora lá ver. Mas eu deixo o like, se inscreve no canal. 3, 2, 1. Play. Ser otaku antes de 2020 já era um problema. Agora ser otaku antes de 2010... você tava pedindo papai. O vídeo de hoje é patrocinado pela Surfshark e vamos falar sobre otaku. Genuinamente, uma das paradas que assim mais me surpreende quando eu paro pra pensar é na reconstrução, no rebrand, no rework que a palavra otaku tomou. Tipo, é um fato, se otaku gosta... Real, né, mano? Tipo, antigamente era pra você pedir pra sofrer bullying por gostar de animes. Eu passei por essa época, porque desde novo eu já gostava de Dragon Ball, já gostava de Naruto, eu já era muito nerd e eu sofria bullying pra caramba, tá ligado? Pra caramba mesmo. E criança sofrer bullying por gostar de uma parada é meio foda, tá ligado? Mas era também pelos meninos da mesma idade e tal, e bem, eu acho que um deles sofreu mais do que eu. Mas, cara, essa palavra sofreu um rebrand tão grande porque muito mais pessoas, por causa da internet, começaram a consumir a cultura otaku, tá ligado? Cultura de animes, séries, e até umas paradas meio que eu não consumo, graças a Deus, tá ligado? Uma coisa meio sus, tá ligado? Tipo, um negócio meio... não, tá ligado? Mas eu acho legal, porque traz com que as pessoas parem de encher o nosso saco por gostar de uma coisa que, tecnicamente falando, é de criança, beleza, anime, tchau, lutazinha, mas que traz muitos ensinamentos, tá ligado? Muito foda, tá ligado? Sempre foi uma parada que era motivo pra sofrer bullying, sofrer piada, ser um moleque chacota, um nerd esquisito. Só que isso há uns 10, 15, 20 anos atrás. O que é interessante, porque na época da pandemia, todo esse conceito mudou pra caralho, porque entrou a era dos streamings, e os streamings comprando bastante acesso a animes em geral, de todos os gêneros possíveis, shonen, shoujo, seinen. Houve uma massa explosiva. Nunca assisti shoujo nem seinen, mas eu já assisti só... como é que eu posso dizer? Eu só assisto anime de lutinha, tá ligado? Não assisto animes pesados como Monster. Eu acho que o único anime com a temática mais realista que eu assisti é Death Note. Mas também Death Note é Death Note, tá ligado? Quem não conhece de expansão de anime pra tudo que é canto, tá ligado? E aí surgiu a acessibilidade. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Desde que eu me conheço por gente, por pessoa, eu não tenho memória de quando eu não gostava disso. Na minha cabeça, eu nasci gostando de Naruto. Naruto foi uma das mídias de entretenimento mais importantes da minha vida. Moldou, diria que uma porcentagem bem expressiva da minha personalidade. É uma coisa que eu nunca escondi. Dragon Ball e Homem-Aranha foram as que me moldaram pra caralho. Mas Naruto também, tá ligado? Teve uma época que, tipo, eu fiz uma fantasia de Naruto, tá ligado? Pra poder carnavalzinho da escola, tá ligado? Família que digo. Eles tiveram que aturar uma criança muito fã de Naruto. Muito. Isso aqui é só um clássico. Mas desse aqui pra frente ainda vai muito longe. Muito longe. Muito longe. Então minha relação com o anime foi uma parada que começou muito parecido com a maioria das pessoas da minha geração. Naruto, assim como foi da geração passada, retrasada, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, eu nasci vendo isso na TV. Acredite em mim, eu comecei por assistir animes ali por Dragon Ball. E não foi porque, nossa, você não assistiu Naruto de primeira. Não, é porque eu só vim ter acesso à internet em 2010. 2010 não, tá doido? Eu tinha 3 anos em 2010. 2017 por aí eu fui ter acesso à internet em casa e tal, pra poder assistir animes, pra poder realmente consumir esse tipo de mídia. E eu parei de consumir um pouco animes por focar exclusivamente na escola, tá ligado? Eu acho que em 2023, 2022 eu parei de consumir muito anime, muita série, tá ligado? Porque eu tive que fazer coisas da escola e eu tava no ensino médio. Eu ainda tô no ensino médio, eu estou terminando. Graças a meu bom Deus, tô querendo ir logo pra faculdade, porque, meu Deus do céu, não aguento mais o ensino médio. Mas, cara, exclusivamente eu gosto pra caralho de Naruto.
o final meu merda, tá ligado? Mas melhor do que alguns animes que eu já Quem vi. tá assistindo esse vídeo fala, mano, Naruto, tá ligado? Porra, esse é o level 1, esse é o ponto do vídeo. Como o fato de hoje Naruto poder ser o topo do topinho da primeira lasca de gelo, mas há 16 anos atrás foi o único motivo pelo qual eu sofri bullying na vida. Mais especificamente isso aqui, literalmente isso aqui. E a gente vai destrinchar um pouquinho os motivos de por que esse otaku de 2010 pra trás você apanhava, de 2020 pra trás você sofria piadas e chacota, e agora de 2020 pra frente só, tipo, é uma parada extremamente normal, tal. Real, né? Pô, eu sofri bullying até 2023. Tipo, porque os meninos são daquele negócio mais funk, essas paradas assim, que puta que pariu. É gosto, mas eu não gosto de funk. Por favor, a pessoa que tá assistindo funk, qual é a noia de você com essa bosta, tá ligado? Eu não gosto da letra, eu não gosto da batida, tá ligado? Não tem nenhum ensinamento na música, não tem nenhuma emoção dentro da música, além de pegar mulher, você se drogar ou beber cachaça. De resto, nada. Live action de One Piece, nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, é o top 2 BR da Netflix, e Jojo Steel Ball Run é o top 7. Se eu falasse isso pro meu eu de 2010, ele não acreditaria. Sendo tipo só realista mesmo, ele não acreditaria. Isso era impossível. E quando eu era mais novo, tinha uma piada interna comigo que era qualquer computador que eu tocasse, eu ia atacar vírus. Porque eu achei anime num lugar muito estranho. Se eu vim ver uma cara. E hoje se tornou mais fácil ainda cair em vírus, porque eles não são como antigamente que ficava piscando um pop-out assim. Só não sei aqui, não sei aqui, aqui. Então eu acho que é muito justo você cuidar do que você usa, do que você gosta. E ainda bem que a Surfshark veio pra manter a sua segurança, a sua identidade protegida. O vídeo de hoje é patrocinado pela Surfshark e pega essa visão. A VPN Surfshark protege seus dados mais pessoais. Link no canal dele, vamos lá, rapaziada, link do canal dele. Vou pular o anúncio. Mas que não tem em qualquer lugar do mundo e às vezes é quase essencial para sua segurança online. Uma VPN com monitorar o que você tá com a Surfshark, você pode, para você garantir seus primeiros passos assim útil na sua... Até hoje, Voltando, rapaziada. Bom, link na descrição dele lá, vão lá, rapaziada, ver o vídeo dele e vão dar uma apoio lá no cara. de anime é uma parada tipo infantil, infantilizada, o estereótipo, o teórico, não a prática. O fato de talvez ser desenho, isso na década de 2010 era só um fato. Não era nem discutível, anime era coisa de criança e ponto final. Era o fato? Não era o fato, mas era aquela mentira muito contada que só é uma verdade. Porque muita gente que cresceu Real, né, mano? Tipo, nossa senhora, 2014, tipo, o pessoal da minha sala, tipo, eu não vou citar nomes, obviamente, mas tinha uns moleque que era do nível de dar um soco no meio da cara, porque, tipo, eu tinha amigos que não eram bem amigos, eu acho que eram mais pessoas que eu conversava dentro da escola, que eu só vim ter amigo há pouco tempo, tá ligado? Pelo que eu realmente sei de amizades, eu só vim ter há pouco tempo, tá ligado? Que a gente gostava de anime, a gente tinha assuntos em comum, só que a gente era meio zoadinho e tal, mas eu era o mais zoado porque eu era gordinho, não era atlético, não gostava das mesmas coisas dos caras, tá ligado? Eu ficava mais de boa, dormindo, e, cara, sobre sofrer literalmente bullying por conta disso, velho, quando a gente falava de Dragon Ball perto dos caras, a gente, nossa, besteira, o cara tá falando merda, tá falando besteira, nossa, tá ligado? Mano, esses caras aí, uns otários. no lado ocidente, sempre associou bastante a animação igual a conteúdo infantil, a animação igual a criança. Sempre trataram isso como imaturidade, tá ligado? Só que o problema é esse, é que quando a mentira é muito contada, ela se torna verdade. E o problema tá no fato de boa parte dos animes abordam temas extremamente adultos, só que isso não era entendido. E assim, eu quero pontuar aqui, com cenas e coisas adultas, eu não quero dizer, tipo, que é mais 18. Coisas adultas, eu quero dizer... Não, tipo, luto, por exemplo, ele colocou aqui, luto, depressão, angústia, ansiedade, muitas coisas que muitas pessoas passam, tá ligado? E uma coisa que muita gente naquela época não tinha entendimento, não sabia que animes poderiam tratar dessa forma. Por exemplo, durante o começo da minha vida de criança, tipo, eu saí de bebê pra criança, eu consumia muito DVD. Por isso que eu sei muito de anime, tá ligado? E, literalmente falando, eu assistia muito Pokémon. Cara, o primeiro filme de Pokémon, se você for pegar pra ver naquela cena que o Ash praticamente falece ali,
Cara, eu chorei que nem um bebê, eu era uma criança. Só que eu colocando uma pessoa adulta do meu lado, ela também vai sentir essa mesma emoção, tá ligado? Porque é um tema sensível, que usa a morte entre aspas, como um tema sensível, tá ligado? E tipo, para pessoas que literalmente sabiam sobre animes, sabem o que é essa cena, sabem o peso dessa cena, e sabem o peso de, tipo, Fullmetal Alchemist ali, aquela cena da meninazinha virando um cachorro, praticamente. Aquilo dali, mano do céu, a primeira vez que eu vi, eu fiquei com ódio daquele cara num nível assim, absurdo, tá ligado? A pessoa sabe o quão é pesado esse tipo de situação, tá ligado? E não julguem, porque vocês têm que consumir primeiro, antes de vocês darem uma opinião sobre um assunto. Temas e situações que podem sim ser vistos por crianças, mas nunca aquilo vai ter a carga emocional, o contexto pra uma criança como pra uma... Nossa senhora, esse negócio do Guts aí, nossa. Ai, que personagem desgraçado que é esse daí, viu? Passou de Guts aí, nossa senhora, que saco. Tipo, eu só sei do comecinho e eu sei de algumas coisas que ele já fez, eu não consumi a obra, mas eu sei um tico do que esse desgramado fez. Isso só já me deu raiva só de... tá ligado? Tá vendo? E esse eu acho que é disparado, inclusive o mais importante, por esse preconceito ter existido por décadas aqui no nosso país. Só que um outro que contribui bastante, muito, e bota muito nisso, é o fato de que animes são desenhos japoneses. O aplicativo do YouTube Music tem playlists sem anúncios, perfeitinhas para os seus ouvidos. É o fato de que voltando, rapaziada, são desenhos japoneses. O que todo mundo cresce pensando do Japão? Básico, brasileiro pensa isso de japonês e japonês pensa isso de brasileiro. O que é? Outro lado do mundo. Todo brasileiro já nasce com esse conceito de o Japão tá no extremo oposto do nosso globo, do outro lado do planeta, longe pra caralho. E a cultura japonesa sempre foi muito estranha pro brasileiro. Tá muito longe, tá do outro lado do mundo. É óbvio que a cultura dos caras vai ser muito estranha pra nós. O jeito que os caras falam é totalmente estranho. Nihon no shoshinsha ni totte, hajimete nihongo no nanika o shouji shita toki no koto o oboete iru hazu desu. Você deve ter achado estranho pra caralho, nem que tenha sido a própria comida japonesa. Então antes da popularização da internet, o Japão ele era meio visto como bizarro, tá ligado? Coisas que aconteciam nos animes contribuíam muito pra isso. A forma como personagens se expressam, a forma como japoneses na vida real se expressam, de forma muito estranha. Mas isso é cultural, tá ligado? Isso é cultural. O brasileiro, mano, uma coisa que, posso ser sincero, nossa cultura é riquíssima. Tem muitas coisas muito legais e ao mesmo tempo deslegais do Brasil. Mas uma coisa que eu não gosto do Brasil é que nós, literalmente falando, isso é desde o começo dos anos 70 até agora, tá ligado? Nós banalizamos muito o crime, muito mesmo. Assim, nós banalizamos muito o crime, tá ligado? Literalmente falando. E uma coisa que não é comum para os japoneses, tá ligado? Por exemplo, da Yakuza eles têm muito medo, porque é uma das principais coisas que os japoneses têm medo, são bandidos, caras da Yakuza, tá ligado? Que teve muito séries e animes, foi retratado depois que eles caíram. Mas pra nós o crime é basicamente a cultura do Brasil. Uma coisa que não deveria ser trazida com extrema, nossa, que legal, tá ligado? Obviamente tem como é que eu posso dizer isso? Tem séries que trazem o crime como uma coisa boa e coisa ruim, tá ligado? Mas virar uma coisa normal é uma das coisas que eu não acho legal, por exemplo. E tem coisas que no Japão, tipo, esse negócio de infantilização de menores, essas paradas assim, eu não gosto mesmo. É uma parada que é horrível na minha opinião, tá ligado? Na minha opinião é horrível mesmo, tá ligado? Na minha opinião. E é assim pra mim, tá ligado? Isso é uma coisa meio estranha pra mim do Japão, mas pra eles também, esse tipo de coisa, por exemplo, que eu falei, deve ser estranha pra eles também, tá ligado? Então meio que a gente não pode julgar muito eles.
Netflix. Em anime tinha muito isso. Pra um lugar ocidental que nasceu consumindo o cartoon, como Looney Tunes, Pica-Pau e aquele humor slapstick de porrada e explosão, o anime ele vem com uma premissa completamente diferente, expressões muito exageradas. Vou pegar uma batatinha e comer. Se você começou a consumir anime de tempos recentes pra cá, você provavelmente deve ter passado por essa experiência que é aquela estranheza de ver os personagens gritando. Eles gritam o nome do outro. Ou gritam o poder que eles vão tacar antes de tacar. Fora que, né, vai consumir anime pela primeira vez e começa a se deparar com garotas que gemem muito. Os japoneses, eles têm essa parada. Literalmente falando, é uma das coisas que eu não gosto muito, mas, tipo, se você for ver quem consome muito isso, antigamente eu achava muito normal, tá ligado? Mas hoje em dia não, tá ligado? Mas como é? Vai liberar o bolso! De forma meio bizarra, você talvez lembre da primeira vez que você viu um anime, antes de se familiarizar com essa merda. Então, no dialeto atual, Eu já tô familiarizado, então meio que eu não ligo mais, tá ligado? Tipo, quando eu consumo uma obra japonesa hoje em dia, eu tipo, beleza, normal. Tipo, mas eu acho que a primeira vez que você vê, você acha estranho pra cacete, tá ligado? Eu acho que a primeira vez que eu vi meio que legendado algum anime foi, eu acho que foi Darling the Franxx e depois foi Re:Zero, tá ligado? Se eu não me engano, ou foi um desses dois. Darling the Franxx, por exemplo, eu assisti legendado porque não tinha saído ainda dublado, alguma coisa assim. Aí Re:Zero é porque tinha saído a primeira temporada dublado, aí tinha acabado de terminar de passar a segunda temporada e eu quis assistir logo. que também já é um dialeto meio antigo, mas ele serve pra hoje em dia ainda. Na época aquilo era cringe. E ponto final. O Japão era muito estranho pro Brasil por conta do terceiro fato: falta de acesso de informação. O Brasil nessa década de 2010, 2011 ainda era um país muito pobre em relação à internet. Tipo, você Ainda é, né? Mas comparado com antigamente, já está bem. provavelmente, se você já tem memórias, você provavelmente não tinha internet nessa época em casa. Não era tão de fácil acesso assim quanto hoje em dia. Poucas pessoas tinham. E se você compara 2010 com 2020, onde tá aí Crunchyroll, Netflix mesmo, que populariza todo santo dia animes no Brasil, em 2010 o que você tinha era o Naruto Project, mais um dos bilhões de sites e blogs pra você assistir Naruto de forma pirata, e animes, não só Naruto, mas todos os animes, Death Note, One Piece, Gintama, Mirai Nikki, e vários que eu não vou nem listar aqui. Foda-se, tá ligado? Nunca assisti Gintama e nem Mirai Nikki porque não, tá ligado? Eu tenho um preconceito gigante com esses dois animes, Gintama principalmente, porque estereótipo, pra mim, anime já é meio complicado de assistir. Ainda assistir estereótipo de anime, aí me complica, né, meu Então parceiro? você não recebia no seu dia a dia tão mais fácil assim quanto hoje em dia, que às vezes você nem goste de anime, mas você já viu um meme ou outro de algum anime, fica passando cena de anime na sua For You, do nada apareceu no seu Reels alguma coisa de anime, do nada apareceu no seu feed algum post, alguma cena, tá ligado? Só essas paradas só aparecem hoje em dia em algoritmos soltos aí pra ver se te fisga ou não. Um exemplo é isso aqui. Mesmo você nunca tendo visto nenhum anime ou especificamente essa obra, provavelmente já apareceu algum vídeo desse estilo aqui pra você. Eu lhes apresento o meu novo stand, minha nova habilidade. Entre o céu e a terra, sou o mais honrado. Já apareceu muitas vezes pra mim. E eu também faço academia, então é bem mais fácil aparecer. Supere seus limites aqui e agora. Você não tem outra opção. Seu nome é Jairo. Vamos convenhar, querendo ou não, isso aqui gera pelo menos uns 5%, aquela vontadezinha de você tentar entender o contexto, porque você achou a Edit muito foda, gera interesse. Que Edit em geral já é, tipo, um primo direto, é um irmão dos AMVs, vem do anime, essa cultura de Edit, editar cenas e pá. Só que naquela época, 2000, 2010, os AMVs eram meio que feitos já direcionando ao público que gosta de anime. Diferente das Edits hoje em dia, que elas proliferam muito mais e chegam em pessoas que nunca consumiram aquilo lá, como eu disse.
gera o interesse. Eu, Madara, declaro que você é o mais forte de todos eles! Naquela época só não aparecia. Se você não consumia isso, não ia chegar em você. O que chegava em você eram os animes que passavam na Globo. E eles passavam de uma forma ainda muito ocidental. Era o Naruto Realmente, né? Porque adaptação americana. passando na SBT, dublado, repetindo em loop os mesmos episódios, que sempre foi uma cultura do Brasil, que não é comprar todos os episódios, é comprar alguns específicos e passar aquilo por anos em loop. Tanto quanto não compravam nem o direito das aberturas, então eles faziam a própria abertura deles bem ocidental. Essa era a abertura de Naruto em SBT. Aqui ficava passando sempre. Só que a primeira abertura de Naruto é isso aqui. Duplo forro, zero transparência e cobertura que disfarça celulites, até nas cores claras. Compressão. Voltando, rapaziada, é real, tá ligado, mano? Aberturas de Naruto, nunca... Eu acho que as únicas aberturas que foram dubladas, acho que foi a primeira e a segunda. De resto, era meio que DVD, tá ligado? Só que a primeira abertura de Naruto é isso aqui. Não chegava na molecada da minha rua, essa porra. Eu tenho certeza que se eu perguntar pra vários pivetes aí da minha infância que morou na minha rua, vários deles vão falar que a primeira abertura, por exemplo, é aquela que é a segunda, bem famosona, Haruka lá, não sei o quê. Porque essa realmente furou a bolha pra caralho. E se eu não me engano, em alguma época aí a SBT comprou o direito dela. Só que se eu perguntar qual é realmente a primeira, mano, ele com certeza não faz a... É o... Tá ligado? Tipo, é literalmente isso. Eu acho que é Kurikuro, será? Não, essa é a segunda. A primeira foi Right Now! Harari Otoredi Hikere Toitsu. Se eu não me engano, acho que é mínima isso. ideia de que porra de música é essa. Full Lost Media no nosso país. Imagina isso em 2010. Então não tinha variedade. Passava o Narutozinho ali, depois passava o Dragon Ball ali, Um Digimonzinho aqui. o resto eram cartões. Passava bem 10. Realmente, mano, pior que Digimon é uma parada que... Bizarro, a pessoa que é mais acostumada com Pokémon não consumia Digimon. Eu consumi Digimon primeiro do que Pokémon, tá ligado? Então eu sempre achei que Digimon fosse uma cópia de Pokémon. Só que é ao contrário, entre aspas, tá ligado? Porque os dois surgiram ali numa época parecida, se eu não me engano, tá ligado? Tava tendo muita alta esse negócio desses bichinhos virtuais, ou alguma coisa parecida, mas enfim, tá ligado? Passava 3 espiãs demais, passava meninas super poderosas, passava meu amigo da escola é um macaco, todos os cartoons que você tá ligado. Mas os animes, eles eram seletos, e pra caralho. Não só eram seletos, Pô, nem colocar aqui a mentalidade atrasada que o nosso país tem, tipo, de burrice mesmo. O quanto, mano, há menos de 20 anos atrás, a esses tempos, vim na frente da TV falar que, por exemplo, Pokémon era coisa do diabo, cartinha de Magic era coisa do demônio. Esse é o seu país que você vive, tá ligado? Então, mano, muitas pequenas coisinhas, mano, sempre intensificaram muito porque anime, caralho, era motivo pra não dar certo há uns 10, 20 anos atrás. Coisa nerd em geral, porra, facinho, mano. ou seja, se você queria ver anime, você dependia de muitos fatores. Tinha que ter internet, tinha que baixar online, tinha que ir numa lan house, tinha que ver em fansub, você tinha que ir em blogs pra ver as pessoas legendando os animes, se você queria acompanhar aquilo semanal, que olha, isso era um nicho, hein? Ou seja, isso já criava essa caixinha aqui. É uma bolha já muito lavada, muito peneirada, e fazia parte desse mundinho aqui. E o que significa fazer parte desse mundinho aqui? O que significa, que sempre significou fazer parte de uma parada que é uma bolha muito específica, que você gosta muito e muito daqui. Isso é ser nerd. É gostar tanto de uma parada que você até se esforça pra consumir essa parada. Então o que temos até agora aqui? Uma bolha de nerds que gostam de coisas infantis? É a matemática mais básica do universo aqui. É 1 mais 1. Mas por que então não acontecia muito comigo? Por que eu só sofri isso uma vez na minha vida? E por que depois eu nunca mais sofri essa porra? Porque eu não tinha o estereótipo otaku. Como eu já vinha falando em alguns vídeos aí, principalmente depois do Loser Core, que eu fiz quase um vídeo inteiro sobre isso, eu
genuinamente ainda não sei. Talvez quando eu amadurecer eu realmente ouvir mais opiniões alheias, eu chegue numa conclusão mais sólida sobre isso. Mas eu não sei porque nerds em geral sempre tiveram esse, quase que esse afeto, essa perícia, essa proficiência pra serem uns desleixados. Nerds, e não em geral. Real, mano. É porque a gente nunca gostou muito das mesmas coisas de pessoas normais, entre aspas, tá ligado? Por exemplo, academia. Eu vinha a consumir coisas de academia agora há pouco, tá ligado? E eu era um nerd muito desleixado. Hoje em dia eu não sou mais, tá ligado? E gosto de até coisas um pouco mais normais, tá ligado? Mas hoje eu sou um nerd. Eu gosto de RPG, tá ligado? Eu gosto de coisas que, porra, se eu soubesse que isso existia na minha época de criança, nossa, eu ia ser zoado pra caralho, tá ligado? Então meio que, sabe? Porque nerd, todo mundo tem algo nerd dentro de você. Nerd tá no filho da puta que sabe decorado toda a escalação de todos os times da Liga Europeia de futebol. A nerd que sabe todos os livros de Harry Potter de cabo a rabo. E não sei isso, mas é muito nerd tá no desgraçado que assistiu anime a vida toda. Nerd é um conceito e não uma parada. Só que os nerds que tinham como estereótipos os esquisitos e muito alvo fácil de bullying, sempre tiveram essa proficiência em ter um jeitinho desleixado de anti-vaidade. Que meio que eu, por Deus, eu tô falando sério do meu coração, eu não tô falando que culpa é dos nerds por sofrerem bullying. Mas o porquê é um lance que acontece até hoje, não se importa muito com o autocuidado básico. Mano, você passou do... Mano, pior que é real, tá ligado? Tipo, eu só comecei a ter um autocuidado com 15, 16 anos, eu acho, tá ligado? Graças a Deus que eu evolui como ser humano, comecei a ter cuidados básicos, tá 11 ligado? anos, e você é moleque, compra um desodorante, mano. Cara, eu me formei na escola com uns malucos que parece que não... Tipo, mano, já tava com mais de 18 anos e não tinham aprendido esse bagulho básico. Você passou dos 11, 12 anos e é um moleque, você começa a feder muito, irmão. Muito, é hormônio o nome disso. Cuidado com sua postura. Pô, todo mundo hoje em dia fica muito tempo sentado, muito tempo deitado, a postura vai pro caralho. Fica andando assim, ó, parecendo um L. Fora que além, né, literalmente um L, os caras imitavam personagens de anime. Então os caras meio que andavam proposital. Mas essa galera gostava de fingir ser o Sasuke, tá ligado? Andar com a mão nos bolsos. Naquela época, qualquer coisa minimamente fora do normal já era muito motivo pra ser zoado. E gente sofrer bullying, isso com anime, com RPG. Às vezes até jogar videogame pra caramba, dependendo dos jogos que você gostava. E hoje é só, tipo, enaltecido ou minimamente envelheceu um pouco melhor. Mas na época era muito zoado e criticado. Alguns exemplos, tipo, o mais escancarado é o Minecraft. Como todo mundo ama Minecraft hoje, fez parte da vida de todo mundo. Talvez o jogo mais importante da vida daquela pessoa. Mas há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, isso aí era muito criticado. Talvez por conta da comunidade da época, de alguns youtubers. Realmente, isso era muito lixado. Nossa senhora, hoje em dia, Minecraft tá em tudo, tá ligado? Tipo, Minecraft tá em tudo. Por exemplo, eu tava assistindo um filme ontem, não ontem, tá ligado? Eu tava assistindo um filme na minha escola, que tava uma cena de um pessoal, duas crianças jogando Minecraft, tá ligado? E o pessoal Minecraft, normal, tá ligado? Tipo, se fosse 2014... ninguém ia saber o que era Minecraft. Eu acho que eu era a única... eu acho que eu era uma das únicas. Tinha mais uma pessoa que sabia, ou duas no máximo, da minha sala de 2014, que sabia o que era Minecraft. Porque de resto, ninguém sabia nada. Um jogo muito zoado. World of Warcraft era o clássico jogo dos nerds obesos que não sai do quarto. League of Legends, hoje, League of Legends é meio que zoado pela toxicidade. É só ser um jogo horrível. Mano, pode falar? League of Legends, o meu professor joga! E eu acho que naquela época ele era um nerd. Bem zoado, provavelmente. E o cara é musculoso hoje em dia. Mas se você puxar nas suas memórias, League of Legends era um jogo de gay. Quem lembra disso? Às vezes só não tem explicação. A maioria das vezes só não tem explicação. Até aquilo ser legal e normalizado, você só vai fazer parte da injustiça, que é gostar de algo numa época que as pessoas só odeiam. O mundo é assim, tudo é assim. Coisa que eu acho que
além de todo o acesso e essa familiaridade com a cultura japonesa, além da base principal que é o acesso. Como eu abriu a Netflix, algum do top 10 BR de qualquer semana que você entrar aí, vai ter um anime ali no meio. E isso começou ali com a pandemia. Demon Slayer fez muito esse trabalho, Shingeki, Attack on Titan, né, fez muito esse trabalho, Naruto, né, fez... Não posso falar uma real. Eu tentei assistir Attack on Titan. Eu tentei assistir Shingeki. Não, eu tentei assistir Attack on Titan, tá ligado? Eu tentei pra caralho assistir Kimetsu no Yaiba, tá ligado? Mas eu não gostei dos dois animes. Dos dois. Eu acho que é muito gosto meu, pessoal. Mas eu não gosto desses dois animes. Talvez algum dia eu assista, talvez, mas eu duvido pra caralho. Porque são dois tipos de estrutura de animação, ritmo, de histórias completamente que eu não gosto. Tipo, porque eu também assisti só o comecinho de Kimetsu e no máximo ali o primeiro episódio de Attack on Titan. Eu já não gostei muito da estrutura de Attack on Titan, tá ligado? Mas eu acho que o resto, tá ligado? De todos os animes eu gosto, mas Attack on Titan e Kimetsu eu ainda não consegui pegar pra assistir, ou não gostei do começo, tá ligado? Muito esse trabalho de levar animes pra pessoas que nunca consumiram essa cultura de animes. Mas outro fato... por exemplo, meu amigo, que é meu mano hoje em dia, que eu chamo de mano ele, o Cezinha, ele não assiste nada, mas é uma coisa que ele assistiu e gostou pra caramba, foi Death Note, tá ligado? E o protagonista parece muito ruim. Mas, cara, literalmente falando, ele não sabia o que era Death Note. Ele foi, assistiu e gostou, tá ligado? E é um anime bom pra você começar, tá ligado? Death Note normalmente é o tipo de coisa que é bom pra você começar, tá ligado? No universo de anime. Normalmente. Sempre me ajudou bastante a nunca ter sido muito visto como esse nerdão pra caralho. Que eu nunca me ofendi muito com pessoas zoando as coisas que eu gostava. Sempre entrei na brisa, mano, pra várias coisas. Várias coisas que eu gosto, de filmes, de animes, de jogos. Começou a zoar alguma coisa que eu gosto, não tem por que você ir ser o cara chato de querer arrumar problema. Mano, só entre na brisa. Começa a zoar o que você gosta também, que você vai ter passe pra zoar o que o cara gosta também. Tipo, é só mais saudável. Me baseei o vídeo em Naruto, mas eu poderia ter falado de One Piece, que também tá há muitos anos na minha vida e que atualmente anda tendo o efeito na nossa sociedade, que foi o efeito que Naruto teve há 10 anos atrás. O One Piece é o que todo mundo tá curtindo ver agora nos últimos anos. E o One Piece em 2010, eu não tinha nem com quem conversar na escola, de tão nichado que é. E já era o anime mais famoso do mundo. Hoje tamo aí. Muito obrigado a Surfshark por ter patrocinado esse vídeo, por ter... Mano, valeu, tá ligado? Mano, o One Piece tá tendo esse efeito Naruto, tá ligado? Hoje em dia. Mas é basicamente normal, comparado com... Tipo, One Piece foi uma parada que eu comecei a ter acesso. Mano, sem zoeira, eu assisti do episódio 112... tá ligado? Foi o comecinho ali, saiu a primeira leva, legenda dublada, aí eu fui pegar e abaixei até o episódio onde o Ace morria lá em Marineford. Eu parei ali porque tava com outras coisas pra resolver na minha vida, mas, velho, eu consumi literalmente, eu puxei do episódio 112 até o 543, eu assisti todos esses episódios. Principalmente ali naquela parte da porrada no Terubito. Nossa, como assim não foi caralho, tá ligado? Mas eu achava... E mano, eu acho que um arco que o One Piece foi muito arrastado ali, principalmente ali, na minha opinião, foi o arco de Skypiea. Minha nossa senhora, que arco arrastado pra cacete. Mas... o One Piece tá tendo esse revisionismo histórico comparado com antigamente. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Deixa o like, tchau.